Caros alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos trabalhando com vocês a nossa segunda aula da disciplina de macroeconomia. Vamos ver hoje contabilidade social, também conhecida como termo de contabilidade nacional. Tá certo, pessoal? Bom, o que é contabilidade social, ou então poderemos chamar também de contabilidade nacional? É o registro contábil da atividade econômica de um país em um período de tempo, geralmente um ano, né? É mais ou menos como aquela contabilidade empresarial, que é o registro contábil das atividades empresariais num período de um ano. Aqui, em contabilidade social ou nacional, é o registro das atividades de um país, todas as atividades que acontecem dentro de um país num período de tempo que é contado de um ano, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Tá certo, pessoal? Bom, com esses registros é possível, então, mensurar os agregados macroeconômicos da nossa economia, né? Medir, né? Os registros medem as atividades, né? Essas atividades nós podemos chamar de agregados macroeconômicos, que são os principais que nós já vimos na aula anterior, que é o produto nacional, a despesa nacional, a renda nacional. Tem outro, tem o índice de preço, tem a poupança nacional, né? Então, mas esses três são os principais agregados macroeconômicos, tá? Bom, vamos ter que considerar valores realizados, né? Mesma coisa lá da contabilidade empresarial, são valores já realizados, não são valores a realizar, né? São valores realizados dentro do período de um ano. Então, voltando, contabilidade nacional ou contabilidade social é o registro contábil das atividades econômicas de um país em um determinado período de tempo. Para resultar o quê? Numa medida, numa mensuração dos agregados macroeconômicos, principalmente da despesa nacional, do produto nacional e da renda nacional. O sistema de contabilização, como se contabiliza essas atividades econômicas? Tem primeiro o chamado de sistema de contas nacionais. Ele parte daquele método conhecido como partidas dobradas, que é todo crédito tem que haver um crédito, aliás, todo um crédito tem que haver um débito, e todo débito tem que haver um crédito correspondente, certo? Então, isso é o método de partidas dobradas, tá? Dos agentes macroeconômicos, ou seja, entre os agentes macroeconômicos, se aplica o sistema de contas nacionais, né? Através desse método das partidas dobradas, entre os agentes macroeconômicos. Uma coisa vocês têm que diferenciar, que são os agregados macroeconômicos e os agentes macroeconômicos. Agentes é os que atuam na atividade econômica. Então, quem são os agentes que atuam na atividade econômica? Nós temos 4 agentes macroeconômicos, que são as famílias, que são as pessoas, as empresas, o governo e o setor externo. Então, nós temos 4 agentes macroeconômicos: famílias, empresas, governo e setor externo. E temos 3 principais agregados macroeconômicos: produto nacional, renda nacional, despesa nacional. Tá certo, pessoal? Guardem isso, dividam isso, agregado macroeconômico com agentes macroeconômicos, tá certo? Então, a contabilização é feita entre os agentes macroeconômicos, né? Dentro da atuação desses agentes na atividade econômica de um país, num período de tempo que é um ano. O outro sistema chama-se sistema de matriz das relações intersetoriais, né? Que é conhecido como a matriz insumo-produto de Leontief, que é o autor, Leontief. É uma matriz insumo-produto
que registra as atividades por setores dentro da economia, certo? Mas, uma observação importante, o sistema de contabilização mais usual é o sistema de contas nacionais e não do sistema de matriz insumo-produto, tá certo? Os princípios básicos. Que princípios têm que ser seguidos para que haja essa contabilização? Primeiro, é contabilizado somente as transações com bens e serviços finais. O que quer dizer isso? Transações com bens e serviços finais. Ou seja, produção, consumo, despesa, né, com produto final já, produto acabado, produto pronto para o consumo, certo? Não inclui nesse caso os bens intermediários, que são as matérias-primas e os produtos semi-elaborados. Por quê? Porque numa etapa anterior, essas matérias-primas também foram produtos finais e daí foram registrados na etapa anterior, quando ela foi produto final, certo? Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito simples. A farinha de trigo e o pão são, né, dois bens finais, cada um na sua etapa. Mas a farinha de trigo é um bem intermediário para a produção de pão, né? Porque a farinha de trigo é uma matéria-prima para o bem final pão. Então, quando for registrar o pão, como é o bem final, registra somente o pão e não a farinha. Mas na etapa anterior, lá na produção da farinha, a farinha é o bem final. E o trigo é o bem intermediário. Então, temos três etapas. Temos a etapa do trigo, a etapa da farinha e a etapa do pão, certo? Cada um é bem final dentro da sua etapa, ele é registrado ali. Então, não pode ir acumulando os registros, porque dá uma mensuração anormal, tá certo, pessoal? Então, são considerados como registro no sistema de contas nacionais somente os bens e serviços finais. Os bens intermediários e os produtos semi-elaborados não são considerados bens finais na sua etapa de produção. Mas, numa etapa anterior, essa matéria-prima, como eu citei no exemplo, é considerada bem final, tá certo? Bom, só é calculado também a produção corrente, ou seja, a produção do ano em que você está fazendo os registros, né? Então, por exemplo, para mensurar o produto nacional do ano de 2013, só considera a produção de 2013, né? De 2013. Se for produzido no dia 1º de janeiro de 2014, vai começar a contar o ano corrente para 2014 e não de 2013. Então, é um princípio, só é calculado a produção no período corrente, no ano em que você está querendo registrar, tá certo? A moeda é a unidade de medida, né? Então, como que nós podemos medir qual foi a produção em termos monetários do ano de 2013, né? Nós temos que medir através da moeda, certo? Medimos em reais e depois, com muita facilidade pela taxa de câmbio, nós podemos converter em dólares também, né? Porque é necessário converter em dólar para que qualquer país do resto do mundo possa ter uma dimensão da nossa economia, certo? Bom, então temos esses três princípios, né? Primeiro, que temos que registrar só os bens e serviços finais, né? Segundo, que somente a produção do ano corrente é registrada. Terceiro, é medida em unidades monetárias. E o quarto, as transações financeiras não são registradas, porque a contabilidade nacional só registra as atividades da economia real, que é aquela economia de produção, e não a economia financeira, tá? Então, os depósitos bancários, financiamentos, empréstimos, transações em bolsa de valores, enfim, do mercado financeiro,
não são registradas, certo? Porque não são consideradas acréscimo no produto, e sim somente transferência de receitas. Então, guarde bem isso, esses princípios básicos das contas nacionais. Bom, vamos trabalhar agora com o produto nacional na ótica da produção. Eu já falei na aula anterior, né, como se calcula o produto nacional. Nós temos aqui uma expressão muito simples do cálculo do produto nacional, que é a somatória do preço de cada produto, que é o preço do bem I, a gente fala bem I para qualquer produto, vezes a quantidade desse produto. Então é a somatória, você vai somar toda a quantidade de qualquer produto, de todo produto produzido, vezes o seu preço de mercado. Para no final, nós podemos mensurar monetariamente qual foi o valor do produto nacional do país de 2013. Então, chega lá no final do ano, nós podemos, então, colocar o valor do PIB, né? Do PIB, do Produto Interno Bruto, ou do Produto Nacional Bruto produzido no país em 2013. Temos que fazer essa conta aqui, né? É muito simples ser feito. A grande dificuldade é você coletar todos esses dados. Tendo esses dados em mãos, o computador ele faz essa conta. Mas é uma conta longa, extensa, porque veja bem, preste atenção assim, ó. É a quantidade de todos os automóveis produzidos no país vezes o seu preço do mercado, mais a quantidade de todos os pneus produzidos no país vezes o seu preço de mercado, mais a quantidade de todas as roupas produzidas no país vezes o seu preço, mais a quantidade de todos os calçados. Sabe? Então, é todos os tipos de bens e serviços produzidos no país, né, no ano, vezes o seu preço de mercado. Então, é uma conta extensa, né? Mas não é difícil de calcular. O problema todo é na coleta de dados. Tá? Então, temos aí a produção, como se calcula a produção nacional. Agora vamos ver o produto nacional na ótica da despesa, com a visão da despesa que é contraída para se produzir, certo? Então, a despesa nacional, ou também podemos falar que a despesa agregada, é igual o consumo das famílias, todo o consumo das famílias com bens e serviços finais, mais todos os investimentos das empresas em bens de capital, em novos prédios, edifícios, em novos veículos para sua produção, para o seu meio de empresarial fim, que é a produção, né? Então, isso se considera investimento. Então, investimento em bens de capital, que são em máquinas, equipamentos ou prédios, né? Investimentos em tecnologia, mais os gastos do governo, todo o gasto do governo, mais toda a exportação menos a importação, que é o setor externo. Então, aqui nós temos os 4 agentes macroeconômicos: as famílias, as empresas, o governo e o setor externo. Tá ok? Bom, agora o produto nacional pela ótica da renda, né? Também vimos na aula passada. A renda nacional de todas, né? Os rendimentos pagos às famílias, através de quê? De salários, de juros, de aluguéis e de lucros. As rendas das famílias podem vir do salário, pode vir de juros, pode vir de aluguéis e pode vir de lucros. Tá ok, pessoal? Isso aí nós vimos na aula passada. Renda líquida externa, né? É a diferença da renda recebida do exterior pela renda enviada para o exterior. Que tipo de renda? Remuneração de capital, tecnologia de propriedade de residentes e não residentes no país, lucros remetidos para o exterior, royalties pagos, né? Juros pagos ou recebidos, é duas mãos, recebe e envia, tá? Aí você calcula pela diferença a renda líquida externa. Então, tudo isso é para nós sabermos lá no final
o valor do PIB ou do Produto Nacional Bruto. O que diferencia o Produto Nacional Bruto do Produto Interno Bruto é a renda líquida externa. É justamente essa diferença da renda recebida do exterior menos a renda enviada do exterior, certo? O Produto Nacional Bruto, então, é igual ao PIB mais a renda recebida do exterior menos a renda enviada para o exterior. Então, nós temos que a renda líquida do exterior é a renda recebida menos a enviada, então o PNB é igual ao PIB mais a renda líquida recebida, que é a diferença das duas, né? Uma pergunta muito usual que a gente se faz é: qual é o maior? O Produto Nacional Bruto ou o Produto Interno Bruto? O que tem maior valor, certo? Bom, no caso do Brasil, nós temos que considerar a renda líquida externa, certo? Que é a renda recebida do exterior menos a renda enviada do exterior. Se a renda líquida for negativa, ou seja, você enviou mais do que recebeu, o PIB será maior. Se a renda líquida for positiva, ou seja, você recebeu mais do que enviou, o PIB será menor, certo? Ou o PNB será maior. Então, nós temos uma conta aqui, matemática, simples de demonstrar. Então, nós temos aqui, ó, PNB é o quê? É o PIB mais a renda líquida. Então, nós temos um PIB de 100 mais uma renda líquida negativa de 50, ou seja, você enviou mais do que recebeu. Você enviou mais renda para o exterior do que recebeu. Então, deu uma renda líquida negativa. Fazendo a conta matemática, a regra de sinais, nós vamos ter um PIB de 50 e um PNB de 50 e um PIB de 100. Então, nesse caso, o PIB é maior quando a renda líquida é negativa. Agora, se a renda líquida for positiva, nós temos um PIB de 100 mais uma renda líquida positiva de 50. Então, nós temos um PNB de 150, certo? Então, essa é a diferença entre PNB e PIB, quando um é maior, quando o outro é menor. Tá certo, pessoal? Depende da renda líquida externa. Bom, eu quero mais uma vez salientar para vocês a importância de vocês não ficar somente na nossa apostila, nos nossos slides, estudar somente por isso. Não, temos aqui um rol de bibliografias que vocês podem buscar na internet, certo? E outros artigos também, e livros propriamente dito, para vocês estudarem um pouquinho mais do que nós estamos falando desse conteúdo da aula de hoje, né? Então, é Manquil, Passos e Nogami, Sandrone, Souza, Vasconcelos e Garcia e Vasconcelos. Tem toda aqui uma bibliografia muito importante para que você complemente o seu estudo no conteúdo de hoje e no conteúdo das nossas aulas daqui para frente. Tá certo, pessoal? Um abração e até a próxima aula.